Começou, vai. Bom dia, gente. Vamos lá, vai ser a aula 3. A gente vai falar um pouquinho sobre a administração colonial, tá? Então, esse período de administração colonial, ele vai ser pós aquela aula que a gente viu na semana passada, que Portugal deixou o Brasil às traças após a descoberta. Aquele período pré-colonial vai ser encerrado com a chegada da primeira expedição portuguesa para ocupar. Então, essa administração colonial, ela tinha um objetivo. Então, esse objetivo era qual? Tá? A ocupação do Brasil colônia. O que a gente viu na semana passada? Tinha um país que estava mandando muitos corsários para cá. A gente viu que corsários eram piratas contratados pela coroa. Qual era o país que estava fazendo muitas incursões no Brasil? França, né? Então, é para afastar principalmente essas entradas francesas no nosso litoral, Portugal vai fazer o quê? Vai decidir colocar gente aqui. Porque qual era a mentalidade no período pré-colonial? Era vinha, explorava o pau-brasil, pegava então a riqueza e levava. O único tipo de ação que tinha era construir aquelas feitorias. Mas lembra que eu falei? As feitorias eram efêmeras. Elas tinham um tempo de duração, que era a exploração da região. Acabava o pau-brasil, essa feitoria entrava em declínio. Então agora a gente vai falar de uma nova estratégia, tá? Que é ocupar o território. Qual é o contexto histórico dessa mudança de planos de Portugal? Então é importante a gente pensar o que está acontecendo lá na Europa. Então, lá na Europa, o primeiro ponto desse período aqui, tá? É a questão, da exploração da América. A Espanha, que também estava naquele contexto de corrida expansionista com Portugal, tinha conseguido encontrar metais preciosos. Então, reservas de prata tinham sido encontradas na América Espanhola. A ideia era que se tivesse também metais preciosos na América Espanhola, eu também encontraria na América Portuguesa. Então, Portugal começa a repensar. Peraí, se eu tenho agora um país que é a Espanha, que está lotado de prata, também deve ter prata, também deve ter ouro. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que quando deixavam os náufragos aqui, quando deixavam os degradados aqui, o que eles faziam? Ficavam amigos dos indígenas. E um indígena falou, olha, eu já vi esse metal que você está falando aí que brilha como o sol. E isso foi informado para um desses náufragos e um desses portugueses que aqui estavam no Brasil. E essas informações chegaram lá em Portugal. Então Portugal falou, peraí, vamos mudar a forma de olhar para o Brasil, vamos ocupar o Brasil. Então esse é o primeiro contexto histórico. Qual é o segundo contexto histórico que também vai fazer parte da aula de hoje? Então, lá na Europa, eu tinha a Reforma Protestante. Toda vez que falar de reforma protestante, você tem que fazer uma correlação direta com a burguesia comercial, com o capitalismo comercial. Bom dia, Rafinha. Por quê? Porque o capitalismo ele precisava de um olhar religioso que autorizasse a acumulação de riqueza. Então, a burguesia se fortalecia e pressionava a Igreja Católica a rever a sua relação com o acúmulo de dinheiro. Então, essa reforma protestante também vai influenciar a aula de hoje. Toda ação tem o quê? Uma reação. Qual vai ser a reação? Então, eu vou ter a contra-reforma. Contra-reforma. Contra-reforma, escreve junto ou escreve separado? Eu acho que é junto, não é? É junto, né? Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Bom dia quem entrou aí, bom dia Sabrina, bom dia pessoal. Então vai. Essa contra-reforma vai ter uma iniciativa. Uma das iniciativas que sempre cai nos vestibulares que liga o território brasileiro é a ação das ordens religiosas. Então essa contra-reforma vai ser responsável pelo envio do quê para o Brasil? Os jesuítas. Então, toda hora na aula a gente vai ter que relembrar, esses 3 pontos, como isso vai influenciar
essa administração colonial. Então, quando que essa administração colonial, tá, ela muda? Ela muda com o primeiro ato. Qual é o primeiro ato? Tá? Pensar em uma forma de ocupação. Qual vai ser, tá, a solução encontrada por Portugal? O primeiro ato vai ser a instalação de capitanias hereditárias. Quando Portugal escolhe as capitanias hereditárias como forma de ocupação, ele vai repassar a responsabilidade para a iniciativa privada. Então, os investimentos vão ser feitos pelos caras que vão ganhar essas capitanias. Esse capitão donatário, então essa capitania hereditária, ela vai ter que ser, tá, ó, um investimento particular. É o começo do que eu falei na aula passada. É o começo das PPP. Que é PPP? O que é PPP? Fala, pessoal de casa, o que é PPP? Parceria público-privada. Então, a parceria público-privada começa com as capitanias hereditárias. Portugal, tá? Lembra. Toda vez que eu tenho uma nação que é fortemente católica, ela vai gostar ou não de trabalhar? Ela não vai gostar de trabalhar. Então, o rei de Portugal não queria trabalhar, também não queria gastar. Ele vai passar esses investimentos particulares para qual tipo de pessoa dentro da sociedade portuguesa? Nobres ou militares. Ele vai escolher, então, 14, tá, ó, homens para receber grandes lotes de terra aqui na colônia. Quando eu falo homens, eu já começo a construir qual estrutura social brasileira. Vai, para pensar, você fala que só pode ser homem que pode ter a terra, tá? Além de ser uma questão machista, é a ideia do patriarcado. Então, se a gente parar para pensar, se cair uma redação, tá, que fala aí sobre o impacto do patriarcado na estrutura social brasileira, você pode ir onde para explicar a origem do nosso patriarcado? Você pode ir lá nas capitanias hereditárias, porque esses grandes lotes de terra só podiam ser dados para quem? Para homens, né? Homens na condição do quê? De nobres, porque é um fidalgo, já sei para vocês. O que é fidalgo? Filho de alguém, vocês são fidalgo? Ah, já fez até uma cara. Ou militares, porque era uma aventura perigosa, então eu precisava desse tipo de perfil, tá? Então, esses investimentos particulares, as capitanias hereditárias, elas vão ter início a partir de 1534. Então, a partir de 1534, as primeiras capitanias vão ser, tá, ó, ocupadas. Lembrando que essa capitania, esse investimento seria de um capitão donatário. O que os vestibulares gostam de falar? O capitão donatário, ele tinha a propriedade, tal, da terra? Não, ele tinha a posse da terra. A terra era de quem? Da coroa, correto? Mas ele podia fazer o quê? Ele podia explorar. Então, o capitão donatário, ele tinha, tá, qual relação com a terra? Ele tinha a posse da terra. Lembra que posse é diferente de propriedade. Ele tinha recebido uma carta forral, que dava o direito à exploração. Se ele tem o direito à exploração, ele vai ter que dar algo em troca. Então, o que a coroa portuguesa vai pedir para esse capitão donatário? Algumas coisas. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer... Deixa eu vir para cá. Então, qual é a primeira das responsabilidades? Então, esse capitão donatário, ele vai ter que trazer colonos. Opa, deixa eu colocar mais para baixo. Responsabilidades. A primeira responsabilidade. Trazer colonos e fundar vilas. Presta atenção. Eu estou usando qual palavra? Vila. Então, vou fazer duas perguntas para vocês. Primeira pergunta. Qual é a primeira vila fundada no Brasil? Vila de São Vicente. Tá? Qual é a primeira cidade fundada no Brasil?
Salvador, que é de 1549. Então, presta atenção. Se eu falo vila, é uma coisa diferente do quê? Quem que criava as vilas? Capitão donatário. O dono da capitania. Então, toda capitania tinha que ter pelo menos o quê? Uma vila. Porque a vila é um assentamento. Tá? A vila é um local onde as pessoas ficam sediadas. Seria a sede da ocupação. Então, eu tenho que fundar vilas. A gente vai falar um pouquinho da estrutura de vilas na próxima aula, mas é importante saber essa primeira coisa. Segunda coisa, tá? Fazer o quê, tá? Fazer uma atividade econômica. Qual atividade econômica? Qualquer uma. Tinha que dar o quê? Dinheiro. Por que o rei de Portugal queria que tivesse uma atividade econômica para dar dinheiro? Porque ele ia pegar, tá, ó, 1/10 disso. Ele ia pegar o quê? Tá? Ele ia pegar um imposto. Então, a terceira responsabilidade é o pagamento de impostos. A coroa portuguesa tinha uma relação muito forte com o Vaticano, Giovana. Se chama uma relação muito forte com o Vaticano. O que o Vaticano ia querer? Ele não vai querer o dinheiro. Seguidores, ele é tipo eu, ele quer aumentar o quê? O número de seguidores, tá, ó, no Instagram. Então ele vai querer mais fiéis. Se ele vai querer mais fiéis, o que ele vai querer fazer com, tá, os indígenas? Converter. Então, essa catequização também se tornava uma responsabilidade. Então, daqui a pouco, tá, ó, eu vou falar um pouquinho da força dos jesuítas. Mas, nesse primeiro momento, o capitão donatário, ele vai ter qual função? Ele vai ter uma função, tá, ó, de expulsar ou, tá, ó, pacificar os indígenas. Essa ideia de expulsar ou pacificar os indígenas podia ser feita de várias formas. Eu podia, tá, ó, me misturar com os indígenas, se a tribo aceitasse, se eles fossem mais dóceis, ou eu tinha que entrar em conflito com esses indígenas. Muitas capitanias não deram certo. A maior parte das capitanias que não deram certo, que tiveram a vinda de capitães donatários, porque nem foi todo mundo que quis ir pro Brasil, né? O rei falou assim, ó, Bia, tô te dando um presentão, tá? Tô te dando uma terra enorme, que não tem nem sei quanto tem de fundo, você tem que pegar o seu dinheiro do seu bolso, levar um monte de colono, fundar uma cidade, tá? Perdão, fundar uma vila, começar a explorar no meio do nada um lugar que você nem sabe, de um clima que você também nem conhece, tá? Você ainda tem que pagar imposto de parte disso para mim. Você quer ir? Muitos não aceitaram. Os que vieram, tá? Tiveram muitos ataques indígenas. Então, os ataques indígenas vão explicar por que dessas 14, tá, capitanias, só 2 deram certo. Quais foram as 2 que deram certo? Pernambuco e São Vicente. Qual é o principal fator que explica por que essas 2 deram certo? Porque elas tiveram boas relações com os indígenas, tá? Na próxima aula eu também vou falar um pouquinho sobre qual era o olhar para esses indígenas, como que os vestibulares cobram esse olhar, mas é importante saber que dessas 14 capitanias, quais deram certo? Posso apagar aqui? Posso? Tira uma foto. Muitos foram os problemas que explicaram o fracasso das capitanias. Teve uma capitania, como a do Espírito Santo, tá, que os colonos se rebelaram contra o capitão donatário, porque ele não queria guardar os dias santos. Eram mais de 30 dias santos no ano, porque antes a gente tinha muito mais dias santos do que nós temos atualmente. E o que o cara queria? Que o povo trabalhasse. Eles se reuniram, tá, ó, prenderam o cara e dominaram a capitania, mandaram o cara embora. Então, vários foram os fatores, tá? Posso apagar? Posso? Então, deixa eu apagar aqui. Já vou explicar. Tá? Pim. Isso. Então vamos para as capitanias
que deram certo? Quais foram os sucessos? Sucessos de empreendimento. Os sucessos de empreendimento foram 2. A capitania de Pernambuco e a de São Vicente. É importante a gente lembrar, tá, que se é uma capitania, tem que ter uma vila, tá? Ó. Então, em Pernambuco, qual foi a vila que foi fundada? Qual foi a vila? A Vila de Olinda. Beleza? Então, quando a gente pensa em Pernambuco, quem é hoje a cidade mais importante do estado? Recife. Mas qual é a mais antiga aglomeração urbana de Pernambuco? Olinda. Então, Olinda veio primeiro e ficou para trás. Quem fica para trás gosta de ficar para trás? Vai ter uma hora que Olinda vai ficar bravo com quem? Com Recife, que veio depois e ficou maior, tá? Já foram para Olinda? Significa que eu fui para Pernambuco e não fui em Olinda? Então, mas não dava. Eu fiquei, eu vou pra praia ou eu vou pro Caribe, né? Ou eu vou pra Olinda? Aí eu falei, eu vou pro Caribe. Eu não sabia ainda que não era Maré de Cisígia. Lembra da aula passada? Ainda não sabia que era Maré de Cisígia. Então, falei, não, vou trocar, né? Olinda, coisa velha. Depois eu vejo essa coisa velha. E não fui. Na verdade, é que o João tinha 1 ano e meio e a gente não queria ficar andando com ele naquele sol, né? Aí eu falei, não, melhor não. Então, vamos lá. Aqui, São Vicente. Então, São Vicente vai ser diferente. 2 vilas vão ser criadas, por causa do contexto geográfico, tá? Quais são as 2 vilas? A Vila de São Vicente e a Vila de São Paulo. Então, essa capitania, a capitania de São Vicente e São Paulo. Elas têm geografias diferentes. E as geografias vão explicar, tá, o desenvolvimento de cada uma delas, principalmente das suas atividades econômicas. A Vila de São Vicente, ela fica onde? Ela fica no litoral. Beleza? Já a de São Paulo ficava onde? Ficava no interior. Toda vez que eu falar interior, eu tô indo para o meio do mato. Vai, pessoal de casa. Fala para mim, quem vive no meio do mato, vive onde? Vai, Camila, você que mora em Barra. Já que o povo aí do online tá tudo, né? Tá? Olha lá, a Camila colocou uma praia no fundo. Ó. O pessoal do interior vive no sertão. Então, qual vai ser o primeiro sertão? Sertão é interior, tá? Qual é o primeiro sertão, tá, do Brasil? A Vila de São Paulo, de Piratininga. Tá? Então, diferente de São Vicente, que tinha uma posição no litoral, se eu estou no litoral, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para o oceano. Então, eu estou ali preocupado com as expedições que vão chegar, com aquilo que eu posso ofertar para esses barcos que estão ali parando. Tá? Já a criação da Vila de São Paulo é uma interiorização, é tirar, tá, esses portugueses da costa e colocar eles mais dentro do território, tá? Quais vão ser as atividades econômicas? Então, as atividades econômicas vão ser diferentes. Lá em Pernambuco, o que os portugueses vão fazer? Eles vão reproduzir experiências que eles fizeram nas ilhas africanas. Então, eles vão colocar o plantation. Tá? E esse plantation vai se basear na produção do quê? Do açúcar. Começa o Brasil a vender o pó branco que vicia, tá? O Brasil começa a produzir, tá, o açúcar em qual capitania? Na capitania, tá, de Pernambuco. As condições geográficas levavam a isso. Clima favorável, chuvas, tá, com a organização
bem definida. Eu tinha o solo de massapê, que é aquele solo fértil, de coloração escura, que tem lá na região da zona da mata nordestina. Então, as condições geográficas e o bom preço do açúcar no contexto do mercantilismo europeu vão fazer com que Pernambuco escolha essa atividade, tá? Lembrando, se é plantation colonial, eu vou precisar de qual mão de obra? Escrava, então eu vou precisar dessa mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, ela vai poder vir da África ou ela vai poder vir de onde? Tá? Do próprio Brasil. Então eu vou precisar de escravos. E onde que esses escravos vão ser capturados? Eles vão ser capturados em São Paulo. Então qual vai ser a atividade econômica dessa vila de São Vicente, dessa vila de São Paulo, dessa capitania de São Vicente? Vai ser a escravização de indígenas. Então presta atenção, tá? A gente vai falar bastante. Bom dia, Caio. A gente vai falar bastante nas aulas de geografia sobre a questão da cor, tá, Aline? O IBGE classifica quantas cores? 5, tá? Nenhuma das 5 cores do IBGE chama-se negro, tá? Negro não é cor. Negro é uma condição humana. Qual é a condição humana de ser negro? Ser escravizado. Então, presta atenção. A palavra negro, ela é a mesma coisa, ela é igual, ela é the same thing, tá? Ó, que escravo. Tá? Então, esses escravos que eu fiz ontem, tá? Ó, um áudio, vocês viram o áudio que eu fiz ontem? Qual dos? Mais um, eu falei dos slaves. Alguém ouviu ontem o áudio que eu fiz dos slaves? Alguém ouviu o áudio? Filhos da puta. Obrigado, tá? Pessoal de casa, vocês ouviram? Então, os primeiros escravos, tá, que vão surgir, a gente vai aprender hoje, tá? Eles vão ser os branquelos lá da Ucrânia, da Rússia, que a gente chamava de eslavos. Tá? Então, esses eslavos que foram escravizados pelos gregos, na expansão grega que a gente vai aprender hoje, tá? Eles deram a origem da palavra slave. What do you mean slave in English? O que significa slave in English? Escravos, tá? Então, ao longo da história humana, tá? A palavra negro, ela foi usada como sinônimo de escravo. Nos Estados Unidos, o movimento afro-americano fica revoltado se você chamar um afro-americano de nigger. Se você chamar ele de nigger, você está chamando ele do quê? Escravo. Você tem que chamar ele do quê? Black. No Brasil, a gente fez totalmente o contrário, né? A gente tem medo de falar qual palavra? Preto. A gente gosta de falar o quê? Negro, porque ficou enraizado o quê na nossa sociedade? A escravidão, tá? Ó, e ficou construído a ideia de que era correto você falar negro. Mas qual é a palavra certa? É preto ou pardo, dependendo da sua cor. Então, sempre quando aparecer negro, significa escravo. Lá na capitania de São Vicente, essa escravização de indígenas fez surgir uma expressão. Qual é a expressão que vai surgir? Vai surgir a expressão negros da terra, tá? Então, quem foram os negros da terra, Léo? Os indígenas brasileiros. Então, o Enem, ele não vai falar, tá? Ó, os indígenas foram escravizados. O Enem vai falar os negros da terra. Quem eram os negros da terra? Os indígenas, tá? Vai ter uma hora, então, que alguém vai ficar muito bravo com essa escravização de indígenas. Quem vai ficar muito bravo com essa escravização de indígenas? Os jesuítas. Então, os jesuítas, eles vão fundar a cidade de São Paulo. Só que a cidade de São Paulo, ela vai ser fundada num entroncamento. A cidade de São Paulo, ela é sagrada, tá? Porque a vila, ela foi feita bem num local que é místico. Olha para mim, é místico. Dali saem vários caminhos indígenas, tá?
Esses caminhos indígenas, eles vão para o sul, chegam em várias tribos indígenas, eles vão para o Nordeste, eles vão para o interior do Brasil, e um deles, que é o caminho de Peabiru, chega lá no Peru. Então, os degradados, os portugueses, aqueles da capitania de São Vicente, que estavam relacionados principalmente à exploração de escravos, tá? Então, essa escravização, ela vai ser mais forte, ela vai ser mais forte em São Vicente. Então, eu vou ter um choque. A vila de São Vicente vai escravizar esses negros da terra. E vai mandar esses negros da terra para onde? Para Pernambuco. Quando chegar os jesuítas, daqui a pouco eu vou falar da chegada desses jesuítas, eu vou ter um choque, tá? Porque esses caras que capturavam esses escravos, qual é o nome que eu vou dar para esses caras que capturavam esses escravos? Eles faziam entradas e eles levavam uma bandeira, tá? Esses bandeirantes paulistas, tá? Eles vão querer atacar a vila de São Paulo, porque a vila de São Paulo tinha uma grande concentração de indígenas, tá? Então, ficar atento. Se cair a questão da capitania de São Vicente, eu vou ter sempre esse choque desde o começo dela. Uma vila queria a exploração dos negros da terra e a outra vila a sua catequização. Por causa... Então, vamos lá. Dentro da Bíblia, a pergunta da Aline é por que não catequizaram os africanos? Porque os africanos eram o quê? Pretos. Então, dentro da Bíblia, tá, eu tenho uma maldição. Tá? Essa maldição, ela foi dada a um filho de Noé. Tá? Então, o Noé estava bêbado, tá? Encheu a cara, tá pelado. E os seus filhos viram ele lá, ó, tá? Pelado, e deram risada. E aí o Noé vai fazer uma maldição nesse seu filho, tá? Que é Cã. Cã seria, então, obrigado a trabalhar, porque ele tinha rido do pai. E ele ficou com qual cor? Com a pele mais escura. Então, quando os católicos portugueses viam os africanos, eles falavam, aqueles ali são descendentes de Cã. Então, aqueles ali têm que fazer o quê? Trabalhar. Então, a escravidão africana, ela era justificada a partir de uma questão o quê? De uma questão religiosa, tá? Eu vou, mais para frente na aula, mostrar um quadro, tá? E esse quadro chama-se A Redenção de Cã. Presta atenção, vou mandar depois hoje, mas já falar bastante da Redenção de Cã. A Redenção de Cã é uma iconografia, ou seja, um quadro que trabalha essa questão para a sociedade brasileira. O quadro mostra uma estrutura brasileira de uma família que está branqueando. Por que é a redenção? Porque a maldição era ficar o quê? Preto. No quadro mostra uma família que está fazendo o quê? Branqueando, porque o neném nasce branco. Então, o quadro é a redenção de Cã. A maldição de Cã é ficar preto. O quadro é do século XIX, quando o Brasil queria fazer o quê da nossa população? O branqueamento. Entendeu, Aline? Então, é uma questão que está dentro de uma hermenêutica da Bíblia. O que é hermenêutica? Eu ensinei. Hermenêutica é interpretação. Os portugueses interpretaram isso. Eu posso dizer que a Bíblia escreveu isso? Não, né? Você lê a Bíblia de um jeito, eu leio de outro. O que você lê te fundamenta a fazer algo. Tá? Então, os islâmicos, eles leem o Alcorão. Alguns leem de um jeito, de forma radical. Então, eu vou chamar eles do quê? De fundamentalistas. Tá? Porque eles estão fundamentados numa leitura. Essa leitura pode, para você, ser equivocada. Beleza? Então, essas duas capitanias, tá? Elas vão se diferenciar pela atividade econômica e pela também disposição de Portugal. Portugal vai gostar mais dessa ou mais dessa? Qual que Portugal vai gostar mais? Portugal vai gostar mais dessa ou mais dessa? Portugal vai gostar mais da de Pernambuco. Tá? Mas Portugal vai se preocupar muito com qual? Com a de São Vicente. Porque essa aqui de São Vicente, ela está perto de uma boca de um rio. Qual que é a boca de um rio? O rio que consegue também chegar a Prata. Porque esse rio é do Prata. Então, a capitania de São Vicente, ela vai ter um elo
com a Argentina. É um elo com Buenos Aires. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Nas próximas aulas eu continuo falando disso. Mas beleza, deu certo ou deu errado? As capitanias, de forma geral. Deu errado. Então, sai a capitania. Posso pagar? Posso pagar? Então eu vou pagar. Tira uma foto, Rafa. Esses daqui eu já tirei. Só tira desse aqui. Tira uma foto. Então agora a gente vai. Então vamos lá. A gente vai fazer agora uma passagem. Oi, pode estar. Nossa, que ideia boa. Camila, sabe fazer isso? Eu não ouvi. Camila, já vou arranjar um trabalho para você. Oi? Eu não ouvi. Nossa, Camila, eu vou ficar rico. Eu também quero ficar rica aí. Bota nós nesse meio Eu aí. vou te pagar, Camila. A Aline tá dando uma ideia aqui que tudo que eu gravo, eu posso colocar onde? No Spotify. Sabe aquele negócio que às vezes as pessoas pagam? Você sabe fazer isso, né, Camila? A gente aprende. A Joga Camila, no meu Deus, YouTube. a gente aprende. E aí ela diz que quando você estiver na academia, tá vendo? Joyce, você tem que ir na academia. Vocês escutam os meus áudios. A Maria Laura tá até levantando a sobrancelha lá, ó. Gostou, né? Vitória também gostou, né, Vitória? Você tá ali no meio da aula, a aula tá ruim, você põe o outro aqui, vai me ouvindo, entendeu? Uma playlist para os meus alunos. Olha que chique. Sabe fazer isso? E outras pessoas têm acesso para tipo, Instagram, para popularzinho, serviço aberto. Camila, depois temos reunião, Camila, 8 da noite hoje, tá? Reunião, gostei. Tá? Então, ó, genial. Ó, presta atenção, gente. Obrigado, Aline. Depois a gente conversa devagar sobre isso, tá? Então, as capitanias hereditárias, elas vão durar de 1534, tá? 1534 até 1548. Eu tô colocando um asterisco. Eu tenho que ensinar a verdade ou tenho que ensinar a mentira pra vocês, Giovana? A mentira, tá? Então eu vou ensinar que a capitania... É que a internet hoje em dia fica mais difícil, mas antes, imagina. Eu vou contar uma história. A gente estava no churrasco uma vez e uma amiga minha, ela estava lá falando, ela era de letras, né? E ela estava falando de algum contexto histórico. E ela explicou e o churrasco todo parou para olhar para ela. E ela começou a falar as datas tudo errado. Ela começou a contar um monte de... Eu falei, Camila, você está mentindo tudo. Ela, Roger, ninguém sabe. Fica quieto. A gente vai colocar que as capitanias hereditárias, elas acabaram em 1548, mas não, elas só vão acabar com o Marquês de Pombal no século XVIII, tá? Mas, para a questão, ela entrou, enfim, em 1548. Por quê? Porque as capitanias hereditárias, elas vão ser substituídas, tá, ó, pelo governo geral. Então, esse governo geral é uma nova organização administrativa que Portugal, que a coroa portuguesa vai ter que fazer. Isso vai acontecer a partir de 1548, ano da decisão, 1549, ano da aplicação no Brasil, tá? Essa mudança, essa modificação vai estar principalmente aqui. Como eram várias capitanias e tinham vários capitães donatários e todos eles tinham a sua força interna, a gente vai falar que essa organização era uma descentralização política. Beleza? Quando vem o governo geral, eu vou ter uma diferença. Eu vou ter a primeira centralização política. Centralização política. Quais eram os personagens? Então, na capitania hereditária, o personagem era o capitão donatário. Então, aqui eu tinha um capitão
donatário. Já no governo geral, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma burocracia. Presta atenção, o que é burocracia? Papel. Burocracia também é quem escreve papel. Quem escreve papel é funcionário do Estado. Então, essa burocracia vai trazer a primeira leva do quê? Tá, ó, de funcionários. E esses funcionários eram de quem? Da coroa. A coroa era representada por um homem ou por uma mulher? Nesse momento era por um homem. Então, esses funcionários eram funcionários reais. Que também eram o quê? Tá? Não, já chega nos homens bons, tá? Vai ser na próxima aula, a dos homens bons. Mas esses funcionários reais, eles seriam funcionários escolhidos pelo rei. Diferente daqui, tá, ó, que eu tinha a ideia de centralizar tudo no capitão donatário, aqui eu vou fazer, tá, ó, uma repartição de funções. Isso vai ser central, o poder vai estar centralizado na mão de uma pessoa, mas as funções elas vão estar descentralizadas. Então pensa, a atividade vai ser descentralizada, mas o poder vai estar centralizado na mão de quem? Na mão da coroa. Então, o governo geral, tá, vai ser uma iniciativa, tá, do Estado. Já as capitanias hereditárias vai ser uma iniciativa particular. Então, a iniciativa, tá, vai ser diferente. Tchim, tchim, tchim. O que Portugal vai ter que mandar para cá? Tá? Primeiro, um governador geral. Tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer. Agora vai ter um cara que vai cuidar de todas as capitanias. E esse cara, ele vai ser o superior dentro da estrutura social e política da colônia naquele momento. Ele vai mandar, inclusive, em quem? Nos capitães donatários. As capitanias vão ficar, tá, ó, submissas ao governador geral. Então, esse governador geral, ele vai ser o cargo maior. Se eu tenho um cargo maior, o governo geral vai precisar colocar uma sede, tá, para esse cargo principal. E qual vai ser o local que vai ter que ser construído, tá, para o governador geral morar? Cidades. Então, aqui eu vou ter que ter a fundação de cidades. Cidades. E uma dessas cidades tem que ser a sede desse governo geral. Se é a sede, vai ser a capital. Qual foi a primeira capital planejada do Brasil? Planejada. Se é planejada, ela foi pensada, ela foi desenhada, ela foi toda arquitetada. Então, a primeira capital planejada do Brasil chama-se Salvador. E ela foi planejada por um grande arquiteto português em 1548. Veio tudo, até as pedras vieram de Portugal. Vocês aprendem isso na escola, né? Não, eu sei. Então vai, ó. Presta atenção. Então, eu vou fazer a fundação. Tem a planta. Eu tenho um livro, vou trazer o livro, tá? Chama Cidades do Brasil, um livro belíssimo que eu li no mestrado, que mostra todo o pensar da cidade de Salvador. Então, a cidade de Salvador, ela vai ser planejada. Ela era uma baita de uma cidade no meio, tá, do mundo selvagem da América. Então, esse governador geral, ele teria que morar em qual cidade? Na cidade de Salvador. Então, essa cidade... Rafa, ela é cidade porque ela foi fundada por quem? Pela coroa, pelo rei. Então, a vila é uma iniciativa o quê? Particular. A cidade é uma iniciativa o quê? Do real, do Estado. Então, essa é a diferença de vila para cidade. Então, se eu perguntar para vocês aí, Giovana, a Iesca, Camila, tá? A Ana Ju tá na aula também, Sabrina, Caio, tá? Maria Laura. Se eu perguntar para vocês, qual é a diferença de cidade para vila? A diferença inicial é, vila foi criada por quem? Iniciativa, tá, ó, particular, privada. E a cidade?
iniciativa real. Então, essa fundação de cidades vai fazer surgir a primeira cidade do Brasil. Qual é a primeira cidade do Brasil? A primeira cidade do Brasil é Salvador. Tá? Isso, é isso mesmo. Então aqui, ó, o capitão donatário tinha que, com o dinheiro do bolso, muitos ficaram pobres fazendo, tá, a vila, porque ele tinha que construir tudo, tá bom? Tranquilo, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa diferença. Então vamos lá. Além do governador geral, que era o cargo maior, eu tinha outras pessoas que iam trabalhar. Então, geograficamente, lembrando, qual das duas eu gostava mais? Eu gostava mais da de Pernambuco. Lembra que eu falei que eu gostava mais de Pernambuco, das capitanias? Então, qual vai ser a cidade escolhida? Salvador, porque ela ficava mais próximo de Pernambuco, mais próximo, tá, de Portugal, tá? Vamos lá. Além do governador geral, tá? Então, eu vou ter outros cargos. Capitão Mor. Ouvidor Mor. Provedor Mor. Então, a gente vai ter outras atividades feitas por burocratas. Quem são burocratas? São funcionários da coroa. O capitão Mor, ele tinha qual tal a função? Ele tinha a função da defesa. Então, ele precisava defender o território. O ouvidor Mor, quem era o ouvidor Mor? Era aquele responsável pela justiça. Então, todas as questões jurídicas eram ouvidas por esse servidor, tá? E o provedor Mor? O provedor Mor era responsável, tá, pela economia. Ele cobrava impostos, ele organizava, tá, as explorações econômicas, ele cuidava da fazenda, né? Que a economia vinha da fazenda. Então, um país, quando quer criar um ministério econômico, ele dá qual nome para esse ministério econômico? Ministério da Fazenda. Porque a fazenda era, tá, a principal forma de gerar riqueza, tá? Qual fazenda? A de açúcar, tá? Então, primeira diferença, então. Capitania hereditária para governo geral. A ideia da centralização. Segunda diferença, tá? A ideia de tal estrutura burocrática que não existia no Brasil. Quem vai começar a vir para o Brasil? Portugueses. Portugueses vão começar a vir mandados pelo rei. Agora a gente vai ver o porquê do governo geral. Antes de ver o porquê do governo geral, pega a apostila. Pega a apostila. Pega a apostila. Você não gosta da apostila ainda? Então tá. Eu vou mandar a foto para quem tá sem apostila, mas todo mundo vai. Roger. Oi. Seu podcast acabou de sair. Você acabou de fazer meu podcast? A Camila é demais. Já fiz Camila. o episódio de teste. Depois eu mando pra você. Não contem pra Priscila. Deixa eu fazer primeiro. Depois eu falo, Priscila, eu tenho um podcast agora, tá? Não contem. Já fiz isso. Coloquei a imagem da atividade e vai ficar lá. Já colocou até a imagem. Ah, a Camila é demais. Colocar a imagem dos áudios, a imagem das pessoas. Cara, é genial isso. Menina do céu. Não, genial mesmo. Eu adorei. Vai, peguem a apostila. Peguem a apostila. Peguem a... Não, Aí pra ele dá pra fazer microrevisão. é verdade. Petição pra Camila colocar no YouTube também, pra quem não tem Spotify. Ó, vai lá rapidinho, vai na página 260, lá na página 260, faz a questão 5 da UNE, perdão, 5 não, é a questão 4, perdão, 260, faz a questão 4.
Oi. Vai ter simulado, eu vou marcar as datas. Tá tempo cheio? É só. Pode rasgar. Eu já mandei fazer as outras. Na página 260, questão 4. Não coloquei ainda? Tá, eu vou colocar, desculpa. Posso parar aqui? Pode. Oi. O açúcar, tipo, acabou de passar o caneta, né? Não, vai ter uma aula só sobre açúcar, tá? Eu falei 4, né? Mas é 5, né? Eu falei 4, né? É isso mesmo, é 4 mesmo, quer fazer. Fizeram? Tá? Então vai, qual a resposta certa? E. Então a resposta certa é E. Então, como a questão mostra, tá? Ó, a criação das capitanias hereditárias vai ser uma alternativa para a ocupação da colônia portuguesa e eu vou dar direitos a esses donatários. Qual é o direito que os vestibulares mais gostam? Tá? O direito das sesmarias. Então, a ideia das sesmarias, que era um direito do capitão donatário, que era doar parte da sua capitania para outros nobres também, vai fazer construir na sociedade brasileira algumas características. Então, o que os vestibulares falam em relação às sesmarias? Se eu dou só para alguns, eu já estou fazendo uma ideia de privilégios, correto? E essa doação, ela era para poucas pessoas. Então, poucas pessoas tinham pouca ou muita terra. Muita terra. Então, a ideia das sesmarias vai trazer qual herança para o Brasil? A ideia da concentração fundiária. Então, os vestibulares podem trabalhar com as consequências que as capitanias hereditárias deixaram para o Brasil. As sesmarias vão durar até 1850. Até meados do século XIX, vai poder doar pedaços de terra no Brasil. Tá? Então, essa concentração fundiária, esse latifúndio aí, é uma das consequências. Se eu estou dando algo para vocês, estou dando algo para a Raíssa, para a Júlia, para o Léo, para a Gabi e tal, vocês viram o quê, meus? Oi? Oi? Servidores não, mas vocês viram meus alinhados, tá? Vocês viram meus clientes, tá? Então é a ideia do clientelismo. 2. Clientelismo. Então, toda vez que na aula eu falar de clientelismo, o clientelismo, ele deve favor.
Ele deve favor para o capitão donatário. Então, se ele deve favor para alguém. O clientelismo deve favor para alguém maior. Quem que é alguém maior? Você está devendo favor para mim, Aline. Se eu sou o dono da terra, eu sou o dono da árvore, eu sou o coronel, é o 3, é o pré-coronelismo brasileiro, tá? Isso. Se a gente for pensar na organização, é o rei. Então, vamos lá. Vou fazer. É o rei. O rei, tá, ó, dá a terra para o capitão donatário. O capitão donatário dá a terra para, tá, o sesmeiro. Tá? Então, essa é a construção. Então, o rei seria, tá, o chefe maior do poder. O capitão donatário seria quem? O coronel, isso mesmo, tá? E o sesmeiro seria quem? Seria o cliente. Entendeu? Então, aqui é a ideia do clientelismo. Então, o clientelismo seria esse aqui, ó, o 2, enquanto o coronel seria esse 1. O capitão donatário. Então, os vestibulares podem trabalhar com essas estruturas, tá? Para a gente terminar essa primeira parte dessa aula, que é a aula de História do Brasil, a gente vai entender o porquê do governo geral. Por que eu precisei, né, acabar com as capitanias e fazer essa centralização, tá, ó, na mão de um servidor do rei. Posso pagar? Posso pagar? Perguntas? Quem perguntou? Maria, o que você perguntou? Eu perguntei se o capitão... Isso mesmo. Então, toda aquela estrutura de coronelismo que a gente vai aprender, que fica muito forte no Brasil a partir, tá, ó, do século XIX, ele tem um início aqui, ó, com, ó, a capitania hereditária. Porque se o autor da questão for num cara chamado Boris Falso, que é um dos maiores historiadores do Brasil, o Boris Falso defende essa tese, tá? A pessoa que vai prestar um Unesp e tal. Ele deu a terra pro nobre, né? E pô, a coroa vai pegar o jogou de volta, ficou pra ele. Lembra que eu falei sido mentira para vocês? A Sesmaria só acabou em 1850. Então, foi durante toda a colônia, começou o Estado brasileiro, só com a lei de terras que acabou a construção de Sesmarias, de poder dar terra para outro nobre, entendeu? Então, durante muito tempo, a terra ficou o quê? Durante sempre a terra ficou concentrada, porque daí sai essas Marias, vem a lei de terras, e continua a ideia de concentração de terras. Beleza? Então, o que a questão pode trabalhar com vocês? Ela pode trabalhar uma função do capitão donatário, um direito, qual que era o direito dele? A sesmaria, e qual que era o dever? Tá? Fundar vilas, explorar economicamente, tá? Então isso pode aparecer. Agora vamos o porquê do governo geral. Pá. História. E a segunda aula vai ser história geral. Então, quais foram os fatores que levaram Portugal a falar, não, vamos tirar essa descentralização e vamos criar uma centralização? O primeiro fator vai ser o quê? A queda do preço das especiarias. Portugal não estava mais tirando riqueza, tá, do comércio com as Índias. Então precisava de uma alternativa econômica. Portugal olhou para o Brasil, tá? O que Portugal vai perceber? Que naquele momento o pau-brasil, tá, ele não era tão lucrativo, que ele tinha que encontrar outras coisas. E essas outras coisas, que eram os metais, demandavam, tá, uma interiorização e uma ocupação.
Segundo fator do governo geral, tá? O medo. Eu coloquei medo entre aspas. Medo de quem? Medo do quê? Isso, medo, tá, ó, da perda territorial. É aqui que vai cair as questões. O medo da perda territorial, tá? Todo lugar tem um povo persa, tá? Todo lugar tem alguém querendo pegar o território. Se eu pego o território, eu pego todas as riquezas. De quem que os portugueses estavam com medo? Quem que estava, tá, ó, cada vez mais no nosso território? Não, eu já bati essa tecla. Sempre o quem, Rafa? O medo era dos franceses. O rei da França não aceitava o Tratado de Tordesilhas. O rei da França não aceitava essa ideia de ter que dividir o mundo, tá, entre a Espanha e a França. Perdão, a Espanha e Portugal. Então a França, cada vez mais, começou a vir para o Brasil. Tá? Era meio sigilo entre Espanha e Portugal. Não era um sigilo, mas ele era uma exclusividade dos dois, entendeu? O rei francês até falou, até tem uma frase famosa, até pode cair nos vestibulares, que ele queria ver no atestado do Adão onde que estava essa divisão que excluía os franceses dessa partilha, né? Então, a França começa a vir para o Brasil em 1504, Manu. Desde 1504, os franceses estavam aqui, tá? Os franceses vão começar a ficar amigo de alguns indígenas, porque lembra, eu falei para vocês, os indígenas também eram sujeitos da sua história. E essa relação entre os franceses e os indígenas levou, tá, a França a criar uma vila aqui no Brasil. Então, se eu crio uma vila, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma ocupação. Então, esses franceses vão criar, tá, uma vila. Essa vila vai ser, tá, ó, conhecida como França Antártica. Essa França Antártica tem esse nome porque, geograficamente, a Antártica fica no norte ou no sul? No sul, porque, né, o Ártico, né, lá em cima já era conhecido pelos europeus. Então, lá em cima tinha quem, Júlia? O Ártico. Na aula passada, eu ensinei para vocês que, geograficamente, quando eu tenho algo oposto, eu uso qual prefixo? Ante. Tá? Então, isso aqui é o Ártico, Vitória. Aqui é o anti-ártico. Antártica. Tá? Me que chama Antártica, porque é o anti-ártico. Então, esse anti-ártico é uma França que está no sul. Mas é o sul, tá, ó, da colônia portuguesa. Era o sul do atual Brasil. É a região de uma baía. Toda vez que eu tenho uma baía sem H, é um local fácil para colocar os barcos, tá? E essa baía era qual baía? Essa França Antártica, ela foi instalada, tá, ó, na Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é uma baía que fica no estado atual do Rio de Janeiro, na atual cidade do Rio de Janeiro. Então, a Baía de Guanabara, ela estava ocupada por quem? Por franceses. Então, essa França Antártica, que vai ser criada, tá, ó. Então, ela vai ser criada em 1555. Vai ser, tá, uma efetiva ocupação francesa, tá, no Brasil. Então vai ter que ter uma guerra para expulsar esses franceses, tá? Então, por que eu tenho essa ocupação, tá? Então essa ocupação, ela começa a ganhar força em 1550.
Em 1504, os franceses já tinham relações com os indígenas da costa brasileira. Então, eu tinha aí 50 anos efetivos de uma relação. 50 anos para ocupar um território, tá? É um tempo muito grande. Então, o que Portugal precisava? Portugal precisava quebrar essa estrutura. Quebrando como? Tá? Quebrando os laços e quebrando, tá, a estrutura metálica, física, material, que tinha sido construída. E essa França Antártica aqui, ela foi um projeto, tá, idealizado por quem? Por quem estava fugindo da Europa. Quem estava fugindo da Europa? Qual que é o contexto histórico? Tá? Qual é o contexto histórico que eu coloquei lá no canto, ainda não tirei desde o começo? Era a Reforma Protestante. A América foi ocupada por protestantes. Por quê? Porque esses protestantes estavam fugindo, tá? Ó, fugindo dessa perseguição que a Contra-Reforma fazia a esses cristãos novos. Então, o que vai acontecer? Na França, os protestantes franceses aproveitavam essa nova colônia para vir para cá, porque aqui não ia ter perseguição. Tá? Então, essa França Antártica aqui, ela vai ser ocupada, então é importante vocês destacarem aqui, ó, ela vai ser ocupada, uma ocupação, ó, de protestantes. Protestantes. Tá? Então, esse movimento de migração para o Brasil trouxe uma leva de franceses, que lá na França são chamados de huguenotes. Já aprendi isso mais para frente. Os huguenotes, tá, protestantes, eram liderados por um cara que era católico, mas ele era, né, um cara livre do ponto de vista da liberdade religiosa. Então, essa França... Oi? Oi? Não, mas tinha um grande número de protestantes, tá? Os huguenotes. A gente vai ver bastante isso, tá, na aula de absolutismo. Então, essa França Antártica tinha um líder. Como que era o nome desse líder? Então, o Villeneuve, tá, vai aparecer esse nome. Então, anota aí. É V... Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. O Villeneuve, ele vai ser o líder, tá, ó, dessa ocupação de protestantes, que a partir de 1555 vai acontecer na Baía de Guanabara. Qual vai ser o nome que os franceses vão dar? França Antártica, tá? Então, essa França Antártica, ela vai conseguir ser um sucesso, porque eu disse no começo da aula, quem que podia atrapalhar a capitania hereditária? Os indígenas. Então, o que vai acontecer? Os franceses, eles vão fazer nesses 50 anos laços com uma tribo indígena. Qual era a tribo indígena que vai dar apoio para essa França Antártica? Essa tribo indígena, é a chamada, tá, ó, tribo dos tamoios. Então, anota aí. Os tamoios vão ser os indígenas responsáveis em ajudar, tá? Eram os tupinambás. Enquanto os tupiniquins se aproximavam dos portugueses, os tupinambás davam suporte para, tá, os franceses. Então, vai ter uma confederação. O que é uma confederação? Vai ter uma união entre esses tamoios e esses franceses contra os portugueses. Então, qual vai ser a primeira guerra oficial que o Brasil vai ter? Vai ser a guerra, tá, dos tamoios, a guerra da França Antártica. Essa guerra vai ser vencida por quem? Por Portugal. E a vitória dessa guerra vai fazer com que Portugal tome uma iniciativa, ocupar o que era a Baía de Guanabara. E ao ocupar a Baía de Guanabara, a coroa portuguesa vai criar uma cidade. Qual é a cidade que vai ser criada? A cidade do Rio de Janeiro. Então, dentro desse contexto de medo, dentro desse fator aí, copia aí, copia, eu vou ter a expulsão desses franceses. Uma foto. Alguém lê para mim? O que escreveram aí no chat, Camila, que eu não consegui ler? Eu perguntei qual foi a tribo que apoiou os portugueses, que eu perdi essa parte.
os tupiniquins. Lembra que a gente sempre de pequeno escuta tupiniquim? Ah, a gente é tupiniquim. Os tupiniquins, tá? Os tupis, eles apoiaram, tá? Os portugueses. Eu vou escrever no quadro agora. Então... Então, essa guerra vai envolver, de um lado, a Confederação dos Tamoios versus os portugueses mais os tupiniquins. Tá, aqui é... Então, nesse contexto de guerra, quem vence? Os portugueses. Com o apoio dos tupiniquins, eles vencem os tamoios, expulsam os franceses e fazem uma ação. Qual vai ser a consequência disso? Criar a cidade. Por que eu escrevi cidade? Porque é real. Quem que vai construir isso? A coroa portuguesa. A cidade do Rio de Janeiro. Pode perguntar, Raíssa. Era quantidade, era conhecimento do território, era os portugueses que tinham enviado tal, e contratado muitos mercenários para ajudar, problemas internos entre protestantes e católicos. Então, eu também tive uma questão religiosa interna aqui, tá? Então, tudo isso vai explicar por que a Confederação dos Tamoios saiu derrotada. Então, quem que é o winner? Tá? Vitória dos tupiniquins, vitória dos portugueses, tá? Então é importante aqui vocês entenderem essa primeira guerra e a consequência, a cidade do Rio de Janeiro. Só que agora essa cidade, ela tinha que ter, tá, uma coisa muito forte, né? Porque daqui a pouco os franceses poderiam querer voltar, tá? Então essa cidade, ela teria que ter, desde da sua fundação, fortificações. Então, fortes seriam construídos. Se vocês forem no Rio de Janeiro, ainda tem fortes lá para vocês visitarem, que é uma das heranças. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela surge nesse contexto militar. Nas próximas aulas, eu vou voltar a falar sobre os franceses no Brasil, porque os franceses no Brasil, eles não vão desistir. Tá? Essa primeira derrota aqui não vai fazer a França parar de vir para o Brasil, tá bom? É nesse contexto aqui, tá, ó, da presença francesa no Brasil, que surgiu a ideia do cigarro que eu contei na aula passada, lembra? Da ideia do cigarro, tá? Porque os franceses pegavam os tamoios e mandavam para a Europa, tá? Mandavam para a Europa. Era muito comum os franceses casarem, tá, ó, com as indígenas. Casa aquela tradição que eu falei para vocês, aquela mitologia indígena de acreditar que deuses mandariam, tá, deuses viriam de onde o sol nasce, deuses viriam do leste. Então, uma expedição foi enviada, tá, ó, lá para Rennes, uma cidade que fica lá na Normandia francesa, e essa expedição levava frutas, levava comidas e levava os tamoios, que eram canibais. Tá? Então aqui eu tinha o canibalismo, um dos fatores que atrapalhou a relação, tá, com os franceses, tá? Porque muitos desses franceses não gostavam desse canibalismo, tá bom? Bom, não, era o canibalismo que era tanto de guerra como religioso. Eles faziam nos dois contextos, tá? De guerra para comer e o religioso para os rituais. Para a gente ir para o intervalo, vamos fazer uma questão? Então vai, faz uma questão, a gente vai para o intervalo. Peraí. Espera só um pouquinho.
Página 261. Página 261. Faz a questão 11. Vai, pessoal de casa, mandei aí. 261, questão 11. Zero? Zero? O pessoal de casa fez? Fez, Fred? Tá, vou dar mais um minuto. Posso fazer? Vai rápido, decide. Fez, Gabi? Qual a resposta certa? B. B de bola. Então, o que a questão fala? O Tomé de Souza vai ser o primeiro o quê? Então, todo mundo risca o nome do Tomé de Souza, faz um círculo, tá? Precisa saber, o Tomé de Souza, tá? Outro governador geral é o Mendes Sá. Olha para mim. O Mendes Sá tinha um sobrinho chamado Estácio de Sá. E vai ser o Estácio de Sá que vai conseguir vencer os Tamoios e fundar a cidade do Rio de Janeiro. Qual é uma das faculdades mais famosas do Rio de Janeiro? Estácio de Sá. Tá? Gastou uma fortuna para fazer uma propaganda no Big Brother, vocês viram? E perdeu milhões, vocês viram isso? Que a Estácio de Sá perdeu milhões, porque ao invés de ter uma coisa positiva no Twitter, o povo meteu a boca, porque a prova foi uma porcaria, você viu isso, né, Gabi? Então, vamos lá. O texto fala sobre umas características. Então, oi. Foi o primeiro governador geral. Então, tá? O Tomé circula aí, escreve aí, primeiro governador geral, tá? Precisa saber isso. Na aula de mentoria, eu vou falar bastante sobre alguns detalhes que eu não consegui falar hoje. Vamos lá. O objetivo da monarquia portuguesa de iniciar a colonização, cedendo territórios para os grupos particulares que pudessem explorar a custo seus próprios recursos, enquanto o governo atuaria como uma espécie de órgão regulador. Risca órgão regulador, tá? O governo não foi órgão regulador, tá? A capitanias hereditárias não foi isso, tá? O desejo português de não investir recursos. Se eu vou construir
uma cidade, se eu vou construir várias cidades, eu vou ter que investir. Então, risca aí, né? Ele teve que gastar. Vamos lá, olha, eu quero que todo mundo lá na fonte, vai lá na fonte do exercício, pessoal de casa, vai na fonte do exercício. Tem o ano, 1548, vocês sempre tem que ler a fonte. Se você lesse a data, você já conseguiria fazer a questão com mais facilidade. D. O primeiro passo para o processo de povoamento da colônia, que previa a criação da capitania estruturada no modelo espanhol. Risca modelo espanhol. O modelo português foi o oposto do modelo espanhol, a gente vai ver isso ao longo das aulas. E não tem nada a ver com o ouro vai vir só séculos depois, tá? Então, uma questão aí bem conteudista. Então, eu vou para o intervalo agora, às 9h55, tá? Ó, 10h15, eu mando o link para vocês, né? Uns 20 minutinhos aí. Vai, descansa, come alguma coisa aí, a gente já volta, tá? Peraí, só um minuto. Peraí, deixa eu só parar aqui. Peraí. Não? Daqui a pouco a gente volta. Faz um intervalo aí, daqui a pouco a gente volta. Peraí, gente.